Olha aí, pessoal, estou eu aqui com a minha caneca do Açaí do Alto, da Kátia, do Adilino, né? Açaí do Alto fica ali na esquina do Correio do Alto. Tem umas coisas ali no açaí que fazem a diferença. Uma coisa simples que todo mundo sabe fazer, até eu sei fazer um omelete. Mas ninguém faz um omelete como a Kátia. É impressionante. Ela bota algo de diferente, ela não diz o que é. A mesma coisa é o feijão. Ninguém faz um feijão como a Kátia. Nem minha avó fazia. Deixa eu ver o pessoal participando aqui. Marcelo Marinho, Hélio, cuidado que você pode sumir se tropeçar nas ruas. Pode mesmo, né? Do jeito que estão. Parabéns, Prefeitura, gestão sem ladrões e um prêmio para a cidade, né? Ganhou aí, o prefeito ganhou aí uma homenagem do Exército, né? Fica rindo, Marcelo, fica rindo, tá? Vida que segue, Pilates, eu estou recebendo aqui a Monique e a Daniela. Recebendo aqui, eu acho que já passei por isso, né? Passou. Daniela e Daniele? Isso. Eu acho que nós já passamos por isso. Passamos por Bom dia, meninas, pronto. Bom dia. Dia do Pilates, Monique. Isso, sábado agora vai acontecer a segunda edição do Pilates Day, o Dia do Pilates, que é comemorado sempre no primeiro sábado de maio. Ano passado nós tivemos, foi um sucesso, né? Agora vamos ter novamente. Dia 6, de 9 da manhã até as 11 da manhã. O que se fala agora, Daniela, que o pessoal só fala em Pilates, né? O que está crescendo, as pessoas estão tomando conhecimento da importância? Sim, depois que teve o Pilates Day, o primeiro, foi muito importante porque estava assim, uma coisa meio assim, o pessoal não sabia direito realmente por que existia o Pilates, qual a atuação do Pilates. Então, agora, realmente, o Pilates é o boom, né? Muita gente está procurando o Pilates para várias coisas, vários tipos de patologia. Nós vamos falar agora, o Pilates Day, nós vamos falar sobre dor lombar, porque é uma dor, uma dor, né, que a maioria das pessoas sentem. Então, assim, a gente priorizou em falar sobre a lombar. Então, vai ser dia 6. Fala um pouquinho. Isso, aí vai ser dia 6, aí vai ter várias coisas, né? Vai ter quick massage, aferição de pressão em glicose, vai ter uma roda de conversa falando sobre a dor lombar, né? Os benefícios, aí vai ter o fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. O que é dor lombar? Então, dor lombar, né, é a dor na coluna, né, inferior, na coluna lombar, que pode ser causado por várias enfermidades. Pode ser uma hernia de disco, pode ser artrose, cansaço, má postura, né, às vezes uma má postura ou muito tempo no trabalho, sentado, né, devido... E o Pilates previne? Você vai entender onde eu quero chegar. Previne e trata. Tá, vamos lá. Sábado agora, esse último sábado, dia 29, eu fiquei em pé. Raríssimos momentos eu sentei 2, 3 minutos, de 8 da manhã às 8 da noite. Foram 12 horas de muito trabalho, lá na Missão Metodista Meu Dom, numa ação social. E raríssimos momentos eu pude ficar de pé. Eu pude sentar. E quando eu cheguei em casa, quer dizer, já no final do dia, tipo 6 horas, eu já não aguentava mais de dor nas costas, aqui por cima das cadeiras, né, da bunda, sei lá. Isso, aí mesmo. E quando eu cheguei em casa, eu tive até uma certa dificuldade na cama para dormir e tudo. E quando eu acordei no domingo, eu continuava com essa mesma dor, né? Ou seja, eu entendo que eu fiquei muito tempo de pé, né? Não sou mais criança, 70 já está batendo, então eu sei de onde veio a dor. Mas o Pilates iria prevenir isso? Eu não sentiria ou sentiria menos? Sim, entendeu? Dependendo do tempo que você faz o Pilates, você poderia até sentir, porque foi um esforço além, né, para o seu corpo, mas ia sentir com muito menos intensidade. Ou se já tivesse bastante tempo no Pilates, já tivesse ganhado uma força legal. Porque o Pilates, tanto que o Joseph Pilates, que é o criador do Pilates, ele tinha dado o nome de contrologia, saiu, que é o controle da mente e do corpo. Então, o Pilates ensina a pessoa a ter essa conscientização corporal, da postura,
do movimento. Então, a gente começa a aprender, tem que ficar muitas horas em pé. Inconscientemente, você já consegue manter sua postura, né, o seu corpo numa posição mais adequada. Né? Você mesmo consegue trocar as posições durante, né, o dia. Começa a ter esse controle. Então, ganhando força muscular, alongamento e tendo essa conscientização corporal, pode acontecer de ficar horas em pé e não sentir dor. Ou se sentir, vai ser bem com menos intensidade. Ele era alemão, né? Isso, alemão. E criou nos Estados Unidos o Pilates. Nos Estados Unidos é que ele abriu o estúdio. O estúdio. De Pilates, mas ele vem criando o método desde pequeno. Tá, mas aquelas posições, porque eu não tenho a foto aqui, eu estou indo aqui estou viajando. Ele criou algumas posições, aquilo ninguém consegue fazer aquilo que ele fazia, não, né? Tem muitas posições que foi ele que criou, porque ele era atleta, né? O pai dele era atleta, a mãe nutróloga. Então, e ele nasceu com raquitismo, que é a falta de vitamina D, problema era asmático, e com isso ele começou a usar o que o pai e a mãe sabia, começou a usar para se tratar. Aí ele foi fazer yoga, por isso que no Pilates tem muitos movimentos do yoga. Ele fez ginástica olímpica, então tem muitos movimentos do Pilates que é uma ginástica, mas claro, a pessoa não vai conseguir, começou o Pilates hoje, já fazer aquelas posturas da ginástica olímpica, né? Começa tudo gradativamente até chegar nessa fase. Quantos anos tem o Pilates? Tem muito tempo, né? Eu sei que o Joseph morreu na década de 60. Entendeu? Então, deve ter mais de 50 anos. Mas agora que começou isso a ser muito falado aqui no Brasil, né? Isso, agora que começou a expandir. Agora que eu digo de uns 5, 6 anos para cá, a implantação 10 anos. Isso. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo começou a ser difundido. Até esse Pilates Day, né, o dia do Pilates Day, foi criado justamente para isso, para mostrar para as pessoas o que é o Pilates, que as pessoas ainda não sabem. As pessoas acham que Pilates é para idoso, né, que é só para quem tem algum problema, mas não, o Pilates ele é para da criança ao idoso, e não só para tratar doenças, como para prevenir. Então, o Pilates Day foi criado justamente para isso, para mostrar, porque as pessoas não têm esse conhecimento. Né? Porque quando, na década de 60, que ele morreu, que ele tinha um estúdio, ainda não se conhecia bem os benefícios do Pilates. Aí que veio o cientista, né, a parte médica, estudar o Pilates e vir o benefício. Mas isso já foi em 80, que começou a realmente ver o benefício do Pilates e começou fisioterapeutas, né, a dar aula, né, a estudar. Antes era por dançarinos que davam aula, né, pessoas assim. Aí depois começou a ir para a área médica. Foi na década de 80, mais ou menos, que começou a ir para a área médica. E agora, como você falou, deve ter uns 10 anos, 15 anos, que começou realmente a falar mais do Pilates. Chegou nas academias. Isso. Os professores de educação física descobriram o Pilates e começaram a trabalhar. Daniela, no sábado, como é que vai ser o evento? O que vocês vão fazer? Então, Começa a que horas? Nosso evento vai começar às 9 horas, vai mais ou menos de 9 às 11 horas. Aí vamos ter uma roda de conversa falando do Pilates na dor lombar. Vai ter um coffee break, vai ter nutricionista e vai ter uma reflexologista, né? Uma massagem nos pés, vai ter uma kick massagem e mais o quê? Aferição de pressão. Aferição de pressão, aferição de glicose. Avaliação postural. Avaliação postural. Então, assim, enquanto vai ter a roda de conversa, vai ter essas outras atividades em torno, entendeu? Quem quiser assistir a palestra, assiste a palestra. E o pessoal que quiser fazer uma massagem, que quiser fazer uma avaliação postural, vai estar, ao mesmo tempo, tendo as coisas ao redor. A minha pergunta, Monique, que vem agora, mais uma, é sobre um negócio que eu já ouvi há muito tempo, eu acredito que hoje em dia nem se fale mais assim. Mas uma vez eu ouvi uma pergunta e procurei entender o que era o Pilates, quando uma pessoa falou, Pilates é ficar brincando em cima de uma bola grande. É o que eu estava falando antes, as pessoas têm essa visão, né, que o Pilates é para brincar numa bola. Não,
O Pilates é um exercício físico, é um pesado, tratamento. em algum momento pesado. Não é né? fácil. Tem gente que fala, Pilates é mole, é fácil. Não é fácil. E o Pilates trabalha muito respiração também. E não é só com bola, né? Tem os aparelhos também. Tem Cadillac, Reformer, Barrel. Estou esquecendo de um. E a chair. E a chair. São 4 São aparelhos. 4 aparelhos que se trabalha mais as bolas, mais exercícios no solo. E tudo acompanhando a contração do core, que a gente fala, que é a contração do abdômen, e respiração. A respiração nessa hora é muito importante, né? Porque, de acordo com o exercício, você tem que estar sempre contraindo o core, que é o músculo do abdômen, os músculos das costas, justamente para poder fortalecer esses músculos, para você estabilizar a sua coluna. Então, assim, a respiração é o primordial do Pilates. Pilates emagrece? Muita gente faz essa pergunta para a gente. Eu sei. Assim, depende, porque depende muito de uma alimentação, Também do biotipo, né? do da biotipo. Então, assim, não posso falar que você vai fazer o Pilates, vai emagrecer se você não estiver fazendo uma boa alimentação. Tem alguns exercícios, sim, que ajudam a queimar, mas, assim, não só o Pilates vai te ajudar a emagrecer, não. Teria que ter um outro exercício associado para que a pessoa possa perder peso. pessoa. A Gisele está perguntando, Gisele Cristina, onde será realizado o evento? No Shopping Várzea, no 5º andar, né, naquela áreazinha externa, de 9 às 11. Shopping Várzea aqui do lado do Extra, né? Perfeito. No Shopping Várzea, de 9 às 11, 5º andar. Tem um espaço grande lá, Isso, naquela área externa. naquela área. Isso. Então, é ali no Shopping Várzea, 5º andar. A pergunta para as duas eu estava falando sobre depressão há minutos atrás, e vocês sabem, né, que depressão é uma doença, com certeza, vocês sabem disso. Até onde, isso foi eu criei isso agora, essa pergunta. Até onde o Pilates pode ajudar numa pessoa que tem depressão? Então, Vocês já pensaram nisso? e o Pilates ajuda muito. Por quê? Primeiro, a atividade física, né, já tem pesquisas que comprovam que a atividade física faz liberar hormônios, que agora eu esqueci o nome do hormônio, que dá o prazer, a alegria, novamente. Então, o exercício físico, não o Pilates, o exercício físico, em geral, já produz esse hormônio que ajuda. E o Pilates, normalmente é feito, às vezes, com 2, 3 pessoas no mesmo espaço, cada um fazendo o seu exercício específico para o seu problema. Mas ali você vai conseguir conversar, né, se distrair, fora que o Pilates ele trabalha tanto a mente como o corpo, né? Como eu falei, o Pilates ele trabalha essa conscientização corporal e trabalha muito a mente, muito, né? Dá esse controle, a pessoa aprende a ter esse controle emocional, então ajuda bastante. Claro que não pode largar o psicólogo, o psiquiatra, é um auxílio no tratamento. Porque eu vejo a depressão, ela é uma coisa tão sofrida, que ela leva à morte. Sim. Ela leva à morte. E eu estou aqui imaginando uma pessoa com depressão fazendo Pilates. Ali ela vai estar se relacionando com outras pessoas, ela vai estar se exercitando, automaticamente exercitando a mente, isso só pode ajudar. Eu não sei se eu estou errado no que eu estou pensando. Certíssimo, certíssimo. Tá? Eu acho que uma pessoa com depressão, e eu tenho casos que eu vejo, que eu estou vendo, tanto é complicada a depressão, que até os pastores agora estão estudando psicologia e psiquiatria para cuidar de pessoas com depressão. Né? E aí a impressão que eu tenho de vocês falando é isso, que o Pilates pode ajudar em muito uma pessoa com depressão. Sim, isso aconteceu também muito depois do Covid. Né? Aumentou muito o número de pessoas com depressão. Porque, assim, esse tempo que eles ficaram em casa, sem poder sair, sem poder... Então, assim, o número de pessoas com depressão aumentou muito depois do Covid. E, assim, nós ganhamos também muitos alunos depois desse, né, do Covid. Muitas pessoas também procuram o Pilates justamente porque sabe que é uma atividade, e você vai ter 2 ou 3 pessoas lá para conversar, para rir, vai fazer o exercício. Então, assim, o Pilates realmente ajuda bastante também com a pessoa que tem uma depressão. Nada
né? Tem que ter um acompanhamento Sim, com, perfeito. né? que Tem ter. pessoas que têm que tomar medicação e fazer um tratamento com psicólogo, tem que ter essa, essa junção, né? Sim, sim, com certeza. Eu estou falando que eu acompanho, eu vejo alguns casos de depressão, é um negócio terrível. É um negócio terrível. Eu não sei como é que era isso, como se fosse conduzido aí há 50 anos atrás. Agora, hoje, eu acho que as pessoas morriam. Chamava de dizer que era o diabo tentando, alguma coisa nesse sentido. E as pessoas acabavam morrendo. Hoje já se sabe que depressão é uma doença. Hoje já se tem muito cuidado com pessoas com depressão. E aí foi isso, por isso a razão da minha pergunta a você, né? Até onde eu acho que o exercício físico ajuda qualquer coisa. Qualquer coisa. Não é, Hélio Carracena? Aprende e volta para os teus exercícios físicos que você está precisando. Né? Mais do que nunca agora nessa época que a gente está entrando. Por quê? Inclusive do Pilates. Eu tenho um amigo que faz Pilates, eu não sei se é lá com vocês. E ele está passando por um momento difícil e eu sei o quanto o Pilates está ajudando ele. Tá? O quanto está sendo importante na vida dele. Aí já vai uma outra pergunta. Nada a ver com o meu amigo, tá? Uma pessoa que tá doente, esquece, não é mais depressão. Uma pessoa que está com doente, por exemplo, está enfrentando um câncer. Tá? Ele não chega a ser tão agressivo ao ponto dela não poder se exercitar. O Pilates também ajudaria? Sim, ajudaria. Ajudaria porque, justamente, né, uma pessoa que está com câncer tem toda uma depressão, tem todo como é que eu vou dizer? Câncer, ou pode ser o coração, operou o coração. Não, é qualquer... Eu, por exemplo, já operei o coração. Sim, o Pilates ajuda muito. Até por essa parte muscular mesmo, né? Porque normalmente igual o câncer, que foi o que você falou, às vezes a pessoa fica muito acamado por causa do tratamento mesmo, que é pesado, Isso. difícil, fica muito acamado. Então precisa, né, manter os músculos fortes e alongados, senão dificulta muito mais o seu tratamento. Né? Fora que o Pilates trabalha muito respiração. Então, isso é muito importante para melhorar a oxigenação do corpo, do cérebro. Então, como você falou, em qualquer patologia, o Pilates é muito indicado. Claro que, de acordo com cada patologia, vai ser uns exercícios específicos. Né? Mas são poucos os casos que o Pilates é contraindicado. Né? Na grande parte é indicado. A Gisele volta aqui com a gente perguntando se pessoas que têm a hérnia de disco podem fazer Pilates? Pode, deve. Deve, porque a hérnia de disco, tem pessoas que estão com hérnia de disco e começam a fazer o Pilates, às vezes até suspende cirurgia, entendeu? Porque fica tão bem depois do Pilates, porque trabalha todo um fortalecimento na coluna, né? O core, e às vezes nem precisa de uma cirurgia. Com certeza, sim, a hérnia de disco, o Pilates para a hérnia de disco ajuda bastante, tem um bom resultado. O nome do que eu tive. Eu tive 2 vezes já. Trava aqui. Lombalgia? Não. Não, eu tive que... foi a fisioterapia que me ajudou. E a minha pergunta se o Pilates também ajudaria. Não é hérnia de disco. Oh, meu Deus. Eu fiquei travado. Eu não conseguia levantar. Deve ser contratura muscular. Eu não conseguia levantar o corpo. Por 2 vezes. Aí me botaram lá numa máquina, numa academia, que ficava tremendo. E eu não tive mais. Tive 2 vezes. Tá? Pode ser que eu tenha... Mas tem um nome. Tem um nome. Tá? Mas ajuda também, né? Não, ajuda. Na crise, nesse caso, quando está muito intensa, a dor está muito forte, aí não. Aí nesse caso, não. Primeiro a fisioterapia para tirar desse quadro mais álgico, né, com mais dor. Aí depois sim vai para o Pilates para evitar que tenha novamente. Né? Que normalmente isso é causado por quê? Pela má postura, o músculo contrai, né? Ele tipo um espasmo muscular ali, ele contrai, então você fica realmente todo duro, não consegue se mexer. Então, fazendo Pilates, você vai evitar que isso aconteça novamente. O povo que está me acompanhando aqui, que está fazendo pergunta, ninguém conseguiu lembrar junto do que eu quero lembrar aqui. Das 2 crises, qual... Não. Aí já vem outra pergunta, qual é a finalidade do Pilates para crianças? Ajuda no desenvolvimento? Bastante. O Pilates para criança seria justamente no desenvolvimento motor, né, coordenação motora, equilíbrio,
né? Fora que é uma atividade física, hoje as crianças estão muito em celular, você não vê criança mais brincar, né? Então, no Pilates, ele vai já desde novo, já vai estar se exercitando, mantendo a postura também, porque o Pilates trabalha muito postura, correção postural. Então, a criança já vai, desde pequeno, já vai ter essa conscientização corporal da sua postura, por causa da escola, né, em casa, no celular mesmo, como eu falei, né, fica a postura toda errada. Então, o Pilates vai ajudar bastante, né, ter né, crescer saudável, com boa postura, com bom alongamento, principalmente se a criança tiver problema respiratório, porque o Pilates trabalha muito a parte respiratória, então ajuda bastante. Criança Perfeito. também com escoliose, né? Criança com escoliose também ajuda pra caramba, né? Criança que usa mochila muito pesada. Então, assim, a gente está pensando em abrir turmas com criança. Então não pense, abra. Porque pelo que eu estou vendo aqui, Não, logo as vamos crianças abrir, precisam. sim. Resumindo, sábado, a que horas? Sábado, de 9 às 11 da manhã, no Shopping Várzea, 5º andar, na área externa do 5º andar do shopping. É só procurar vocês lá. Então, a gente está pedindo para antes entrar em contato para fazer a inscrição, porque as vagas são limitadas. Mas aí entra em contato como? Pelo nosso telefone, 996-65-4301, ou pelo nosso Instagram, né, @supera_físio, tá? Ou indo lá na Supera Físio, que é o 7º andar do Shopping Várzea, sala 708. Que é mais fácil. O 7º andar do Shopping Várzea, é só ir lá para fazer a inscrição para sábado, de 9 às 11, lá no 7º andar. Muito bom. Quero agradecer a participação de vocês. Aliás, agradecer não, a casa é de vocês. E Obrigada. também nós que queremos agradecer você por mais uma vez tá dando essa oportunidade da gente estar aqui para divulgar nosso Quantas evento. vezes vocês quiserem. E Aliás, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Com certeza. E uma lembrança para você, Muito obrigado. tá? Muito obrigada a você. Muito obrigado. E dia do Pilates, estou dentro. Vamos lá. Ó, deixa eu ver. Tá legal. Pilates, dia 23. É sempre superação, né? Eu gostei da camisa, eu vou usar pra caramba. Minha camisa de caminhada, vai ser. Isso aí. Isso aí. Muito obrigado, tá? Nós que E agradecemos. realmente a casa é de vocês. O programa é de vocês. Obrigada, obrigada. Amanhã, gente, a vereadora Márcia Valentim esteve aqui a semana passada e no debates de sábado. E ela falou sobre 2 assuntos importantes e eu preciso conversar com ela novamente sobre esse assunto. Um dos assuntos foi vaga nas creches, que ainda é feito com sorteio. Você vai sorteando e às vezes sai pessoas que não precisam. E vaga em creche é uma coisa muito, muito importante. Quem pede vaga em creche é porque está precisando muito. Tá? Então, a Márcia volta ao programa amanhã para a gente falar sobre creches. Uma lei que ela está sendo criada, que já foi aprovada na Câmara, falta só a sanção do prefeito. Então, vaga nas creches. É um dos assuntos do programa de amanhã com a vereadora Márcia Valentim. Vou falar com ela também sobre o tiro de guerra, ali onde tem ali o Tirodó, né? O Etel Abdala. Aquilo ali é uma área enorme, mas uma área abandonada. A Márcia é do bairro de São Pedro. O que ela pode fazer sobre isso? É outro assunto que eu vou cobrar dela amanhã. A gente vai cobrar muito da vereadora Márcia Valentim. Outro assunto que eu vou falar com ela, CEMUSA. O CEMUSA eu acho que poderia ser muito melhor aproveitado do que é. Então poderia melhorar muito o CEMUSA. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Amanhã, Márcia Valentim aqui no programa. A Monique e a Daniela, muito obrigado. E Gisele também, muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.